Pessoal do nono ano, muito bom dia, viu? Para vocês. Então aqui tá nosso bom dia. Hoje é dia 11 de maio de 2020. Tranquilo? Então o que acontece? Hoje nós vamos falar de porcentagem, dando continuidade ao nosso capítulo, e juros. Sobre juros, vou atender uma revisão a juros simples. Tá bom? Que na nossa aula da quinta-feira veremos juro composto na aula ao vivo com muito mais detalhes, tá certo? Então, vamos ao estudo de porcentagem. Na verdade, é mais uma revisão, não é? Esse estudo de porcentagem. Como a gente já estudou, a gente denomina porcentagem a razão de uma quantidade ou grandeza em relação a outra de base 100. Então, vou tomar isso daqui, ó. Colocar a setinha aqui. Então, a gente vai denominar. Então, denomina-se vou dar um destaque aqui para a porcentagem. Denomina-se porcentagem vai denominar porcentagem a razão de uma quantidade ou grandeza em relação a outra na base 100. E a quantidade de uma grandeza em relação a outra de base 100. E em relação a outra grandeza de base 100. Beleza? E a parte dos exercícios ela é bem tranquila, né? Nós temos aí na nossa página 53, onde eu vou colocar o nosso exemplo. Tranquilo? Então a razão a gente já viu nas aulas anteriores, que a gente pode ser expressa por fração, né? Então nós iremos, né, para a página 53, primeira questão, letra C. Só para nos dar um norte bem rapidinho do cálculo de porcentagem. Na letra C pede o seguinte: ele quer 30% de 240. Ok? Então aqui é bem tranquilo de se resolver, hein, pessoal? A gente pode fazer da seguinte maneira, ó. Como a porcentagem é uma razão em relação a outra grandeza de base 10, a gente faz 30 sobre 100, colocamos a base 10 vezes 240. Claro que você pode fazer por regra de 3, do método que você escolher, tá? Eu escolhi esse porque eu vejo que eu tenho números que terminam em 0. Para quê? Porque eu posso simplificar o 0 do 30 com um do 100 e um do 100 com um do 40. Ok? Tornando apenas aqui
Uma conta bem simples de 3 vezes 24. Então, 30% de 240 será 72. Então, um método bem tranquilo de se calcular a porcentagem, não é? A gente consegue determinar transformando apenas a porcentagem na sua forma fracionária, na forma de razão, onde a gente destaca bem aqui a razão. Certo? Tranquilo demais, não é? Então vamos lembrar de outra denominação aqui. Então vamos relembrar mais uma coisinha que a gente já viu nas aulas anteriores, que é o fator de aumento e o fator de redução. Ok? Nós já vimos isso daqui na série anterior. Nós temos fator de aumento, não é? Que é quando um valor inicial, você tem um valor inicial, ele sofre um aumento percentual correspondente a uma taxa, certo? E seu valor ficará igual ao valor inicial multiplicado por 1 mais i, que é denominado fator de aumento ou fator multiplicativo, certo? Então a gente vai ter o seguinte, ó, que o fator de aumento é 1 mais i, onde esse i é a taxa percentual. Tranquilo? A taxa percentual. E a observação que a gente sempre fez é que essa taxa percentual aqui na continha, ela tem que ser em número decimal. Ok? Ou seja, nós temos aqui em 1 mais i o fator multiplicativo. Ok? Roberto, mas eu não estou bem lembrado disso daqui não. Então vamos fazer o seguinte. Digamos que eu tenha um exemplozinho aqui. Ok? Então nesse exemplo, digamos que eu tenha um capital, vou chamar o capital de C. Eu tenho um capital de R$1.000. Ok? E eu quero ter um lucro, ou seja, um fator de aumento, eu vou ter que aumentar meu dinheiro em 20%. Ok? Para que você não fique aplicando sempre regra de 3 e fazendo muitos cálculos exagerados, nós temos a seguinte formulazinha, que o valor final que a gente vai obter desse resultado será o quê? Vai ser o capital, esse C, que vai multiplicar justamente o fator de aumento, 1 mais i. Tranquilo? Vamos lembrar o seguinte também, que 20% na sua forma fracionária é 20 sobre 100. E na sua forma decimal é 0,2. Ou seja, teremos ele aqui, ó. O valor será o capital 1.000, que multiplica 1 mais 0,2, que nos dá um resultado de imediato. 1.000, que multiplica 1,2, que é a soma dos números no parênteses. Então, V será 1.200. Tranquilo? Então é assim que a gente aplica o fator de aumento. Se existe fator de aumento, também temos o fator de
redução. O fator de redução. Então vamos falar dele um pouquinho também. Aqui o fator de redução. Tranquilo? E o fator de redução, a gente pode lembrar também que é 1 menos i. Tranquilo? É quando um valor inicial ele sofre a redução percentual, correspondente a essa taxa i, que é dada em porcentagem, como vimos anteriormente. E seu valor final será igual ao valor inicial multiplicado também. Agora a gente só muda o sinal de adição por subtração, que chama o fator multiplicativo de redução, não é? Lembrando novamente que é a mesma coisa que a taxa percentual, só que ela também será na sua forma decimal. E aqui um menos i também é chamado de fator multiplicativo. Ok? Tranquilo demais, né? E o exemplozinho também, para não perdermos aqui o fio da meada, temos um exemplo bem tranquilo também. Ok? Vamos aplicar a mesma ideia do exemplo anterior. Meu capital de R$1.000, minha taxa de 20%, que podemos logo transformar em 20 sobre 100, que fica 0,2. Porém, o nosso valor aqui que vamos obter vai sofrer uma alteração em relação à questão anterior. Aqui nós iremos multiplicar por 1 menos 0,2. Então, nosso valor será 1.000 vezes 0,8. Ok? Aí nós vamos obter a taxa de redução. Ou seja, o valor que vamos obter será 800, que justamente é um desconto, uma redução de 20% de R$1.000. Tudo bem? Ou do valor 1.000, que você preferir. Tranquilo, né? Conseguimos relembrar fator de aumento, fator de redução, porcentagem, e vamos falar de juros simples, ok? Também já vimos juros simples no ano anterior, ok? Então vamos falar de juros simples, que é um conteúdo bem legal, bem tranquilo. Beleza? No juros simples, vou colocar aqui juros simples. Tranquilo? Juros simples, ele é bem legal. Ele tem só uma formulazinha e no máximo nós não aplicamos um desvio no cálculo muito grande, e ele vai ficar sempre numa situação benéfica para calcularmos as questões, tá bom? Então, pessoal, existem dois tipos de juros, né? Se tem um juro simples, também a gente vai ter um juro um pouco diferente, que é chamado de juro composto, tá bom? Então, nos juros, tem as transformações financeiras, o valor que é pago pelo empréstimo de uma determinada quantidade que se recebe, né? Que no caso, os juros. Então, veja aqui, pessoal, a denominação de cada item
presente nesse conteúdo de juros. Ou seja, cada variável que a gente vai determinar. Temos primeiro aqui uma variável que a gente chama de capital. E o capital a gente sempre coloca a letrinha C, tá bom? É a quantia que você empresta, certo? Então será a quantia que foi emprestada. Certo? Tanto de alguém para você, como de você para alguém. Uma aplicação, certo? Você pode entender esse empréstimo como também uma aplicação. Tranquilo? Então você tem o J como sendo juros. Que é o valor pago pelo empréstimo, tá bom? É o valor pago pelo empréstimo. Tranquilo? Temos também o tempo que esse capital ficou empregado, né? Então nós temos o tempo, que eu coloco sempre a T minúsculo. Tá bom? O tempo do empréstimo. Tranquilo? Temos o tempo do empréstimo. Temos a taxa, que já falamos da taxa. Taxa que usamos a letrinha I. Já temos T para tempo. Então aqui será o valor percentual que incide sobre o capital durante determinado tempo, certo? Então a gente vai ter aqui o valor percentual. Bem tranquilo, né? E a gente tem por fim aqui, eu vou colocar de azul, porque ele é bem importante que ele apareça tanto em juros simples como em juros composto, que é o nosso montante. Apresentamos, claro, pela letrinha M, que é a soma do capital com os juros. Ele será o capital mais os juros. Tranquilo? Ou seja, no nosso juros simples, nós iremos ter um juros final igual ao produto do capital com a taxa com o tempo. Já vimos aqui anteriormente, né? E também nós temos o montante, que é igual ao capital mais os juros. Tranquilo? Lembrando sempre que quando você passar para a fórmula, ou você coloca na forma decimal ou fracionária. Tranquilo? Ou você coloca a taxa na forma decimal ou na sua forma fracionária. Tranquilo? Beleza, né? Então vamos dar por encerrada aqui um pouco a aula. Na quinta-feira faremos o ao vivo, claro, onde eu vou dar ênfase a alguns exercícios desse conteúdo, tirar as dúvidas da atividade de casa, que eu vou mandar o link na descrição e lá no Google Class. E por fim, vamos lá na quinta-feira também falar com muito cuidado de juros compostos e também deixarei o link de porcentagens sucessivas para vocês, tá certo? Forte abraço, bons estudos, sigam as recomendações e
Até mais.